Estamos começando mais um Conexão Livre, dessa vez especial Mês das Mulheres. E estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a psicóloga jurídica e clínica Raíssa Milene. Seja muito bem-vinda, Raíssa, ao nosso especial do Mês das Mulheres. E a gente queria conversar com você, assim, bater um papo sobre a sua trajetória, sobre como é ser mulher no ambiente jurídico, sobre a psicologia jurídica e quais são as suas histórias, quais são as suas experiências. Eu sei que não pode falar muita coisa, mas por cima dá para dar uma falada assim. Então, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura Medeiros. Obrigada também à Arte TV, né, por eu estar aqui mais uma vez, né? Esse canto me é muito familiar, ao mesmo tempo, já que a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dentro da psicologia jurídica, é interessante porque eu comecei aqui, né, por meio do Psicologia Sem Tabus. Então, esse lugar aqui me traz muitas lembranças positivas, né? Então, agradeço pelo convite, por estar retornando hoje, né, com uma outra versão, né, mas que esse lugar me é muito agradável e eu agradeço pelo convite, pela lembrança também, né, de estar aqui e espero poder contribuir aí, né, da melhor forma possível. Nem sei porque me colocaram aqui, mas vamos que vamos. Dessa vez assumindo o lugar de entrevistada, né, para Sim, quem já falou, quem esteve em frente às exato. câmeras falando, hoje está sendo entrevistada. E assim, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como foi assim o processo de escolher a sua profissão, de você decidir, não, é isso aqui que eu quero fazer, e o que você viveu, né? Tanto, não só experiências assim, na sua formação, mas até chegar lá, sim, como mulher, assim, isso é muito importante. Na verdade, assim, muitas pessoas, porque venhamos e convenhamos, né? A psicologia jurídica, ela ainda não é tão conhecida, não é tão bem vista aqui na Paraíba, infelizmente, né? A gente tem um déficit muito grande em todos os sentidos, seja um déficit de profissionais, seja um déficit na nossa formação, né, que não explora tanto essa área, pelo menos não na minha época, né? Tanto que eu até comentei com você no privado que 90% do que eu sei hoje da psicologia jurídica, eu não aprendi nas faculdades, aprendi fora dela, por meio da minha especialização, da minha procura individual para me aprofundar nessa área, que sempre foi um sonho para mim. E, assim, era engraçado, né? Porque quando eu me formei na UFPB, lá em João Pessoa, então, quando eu entrei na UFPB, eu era uma das poucas alunas no P1 que almejava já a psicologia jurídica, né? E aí as pessoas falam, tá, mas como assim? O que te fez? Não é algo muito comum, né? De você querer essa área. Eu, antes de passar no vestibular, eu almejava fazer direito, né? Então, eu passei muito tempo acreditando que eu iria me formar em direito. Só que quando eu cheguei no meu ensino médio, eu fui tendo contato com a sociologia, com a filosofia, eu fui tendo um pouco mais, e eu fui me aprofundando nesses estudos e eu fiquei encantada, né, com a questão do comportamento humano, com como que funciona as interações ali sociais, e eu fui me aprofundando mais, né. Eu lembro que tanto no segundo ano do meu ensino médio, até o meu professor, eu tive uma catapora muito forte na época, que eu passei um mês sem poder sair de casa. E o meu professor de sociologia, ele veio me pesquisar no Facebook, dizendo que estava sentindo minha falta nas aulas, porque eu era uma das poucas interessadas, né. E assim, mas voltando um pouquinho, que psicóloga adora falar de infância, né? Voltando um pouquinho, então assim, desde criança que eu sempre me interessei pela mente humana. Eu queria entender, por exemplo, o que leva uma pessoa a cometer um crime. Então, eu lembro, como se fosse hoje, né, que quando eu era criança, o povo gostava de assistir desenho, né, aquela coisa toda, e eu gostava de assistir CSI, Detetive Monk, e meu pai não deixava, porque era muito pesado pra minha idade, né, então eu ficava embaixo da rede escondido, vendo, e passava a tarde da noite, eu tendo uma aula no outro dia pela manhã, mas eu adorava, nossa, como que ele chegou, como que ele desvendou esse crime, montou as peças, nossa, eu quero ser isso quando eu crescer. E aí eu pensei em atuar no direito, mas algumas análises internas minhas me fez perceber que o meu desejo pelo direito era muito mais pela questão do status que o direito proporciona, né? Do que por uma questão de vocação. Porque eu pensei assim, né? O direito, ele me faria julgar um comportamento, enquadrar um comportamento dentro de um script, dentro da lei, mas não me daria ferramentas para explorar o pensamento, né, que leva essa pessoa. Então, assim, obviamente, não estou querendo julgar o direito, mas eu senti que a psicologia jurídica me daria muito mais ferramentas para entender essa mente humana, para entender esse comportamento. Então, eu disse assim,
já sei, vou pra psicologia. Então, é engraçado, porque se você me perguntar hoje, o que é que te fez escolher essa área? Eu acho que, tipo assim, desde a infância que eu quero ela. Não é algo que surgiu da noite pro dia. E foi uma coisa que eu simplesmente, quando as pessoas me perguntavam, até quando eu fiz o vestibular, né? Se tu não passar pra psicologia, tu vai fazer o quê? Eu disse assim, eu vou tentar de novo, porque eu quero isso, e eu vou até o fim. E foi muito difícil começar dentro da psicologia jurídica, principalmente pelo contexto em que eu me formei. Eu me formei no meio da pandemia, né? Então, assim, foi um caos. Quando o Agnaldo me encontrou, foi um caos. Porque, assim, gente, nossa, a galera que estava empregada estava naquela crise, né, de ser demitida. Todo mundo, um problema financeiro absurdo, né? E eu, como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho dentro desse contexto? Dentro desse meio? E ainda por cima, me inserir em um mercado de trabalho onde eu não tenho conhecimento de nada e de ninguém. Assim, eu não tenho gente da família que é juiz, que é advogado, que atua no meio. Eu não tenho nada disso. Então, assim, tá, como é que eu vou chegar lá e dar a cara a tapa? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, foi um processo muito difícil, né? E aí, eu tava me redescobrindo nesse recém-formado, obviamente, mas eu nunca perdi de vista o que eu queria fazer. Era psicologia jurídica. Então, assim, antes eu achava que a pandemia tinha sido um caos para mim, sabe? Hoje eu vejo que foi a pandemia que me ajudou a chegar até aqui. Porque foi graças à pandemia que a gente teve um boom do meio digital, das redes sociais, e eu consegui ter acesso a profissionais do Brasil inteiro. Ter acesso a conteúdos que até que se eu fosse esperar chegar aqui, eu estaria até hoje desempregada, eu diria, né? Que não é valorizado, não é reconhecido. Então, assim, teve o boom das redes sociais, eu saí da faculdade, já entrei na pós-graduação, né, em psicologia jurídica e avaliação psicológica, e fui me aprofundando. E aí, como estava na pandemia, estava tudo parado, os profissionais da área de psicologia começaram a fazer cursos online, começaram a divulgar o seu trabalho. E aí teve eu digo que foi um boom de duas ordens, né? Tanto porque os processos, eles passaram a ser eletrônicos, então a gente teve um avanço muito grande. Hoje eu tenho a oportunidade de atuar em qualquer lugar do Brasil e até já atendi clientes fora do Brasil, né? Graças a esse avanço que nós tivemos, tanto que eu acho que teve um boom da própria psicologia. Porque como os profissionais, eles migraram para o meio digital, então eles começaram a produzir cursos, a divulgar o seu trabalho e outras pessoas acabaram também tendo muito conhecimento dentro desse contexto dessa área, né? Então foi aí meio que eu me inseri, eu fui me aprofundando, né? Depois eu fui estudando um pouco mais sobre marketing digital, porque, veja, estávamos em um contexto de pandemia, de isolamento. Como que eu ia divulgar o meu trabalho? Né? Como que eu ia divulgar o meu trabalho dentro desse contexto? Então, vamos estudar, vamos ver. Aquela coisa, né? Ninguém ensina pra gente, né? Como captar cliente fora da faculdade. Então, eu disse assim, gente, eu preciso ser reconhecida de alguma forma. E foi aí que o Agnaldo me encontrou, né, que, assim, eu fiz um, gente, foi assim, primeiro eu comecei, né, na época, no Janeiro Branco, o pessoal da minha igreja pediu para que eu fizesse alguns vídeos falando sobre saúde mental no Janeiro Branco, vídeos pequenos, assim, de 3 minutos, e eu toda nervosa, meu Deus do céu, toda nervosa, travada, ver uma câmera já me causava repulsa, né, e aí comecei a gravar. Aí o Agnaldo viu um desses vídeos e me chamou pra fazer o Psicologia Sem Tabus. E aí eu disse assim, e ele já queria que no primeiro programa fosse ao vivo. Eu fui, amado, eu não tenho experiência, querido, com câmera, com rede social, não tenho experiência, eu não sei nem por onde vai. Eu disse, mas é uma oportunidade de divulgar o meu trabalho, então bora. Eu nunca fui assim. E eu aceitei aquele desafio. E foi aí que tudo começou. Eu comecei, né, divulgando meu trabalho nas redes sociais, comecei a estudar a fundo sobre marketing digital, e aí e foi aí que, assim, de certo modo, eu fui crescendo, fui ganhando nome no meio, né, eu fui me inserindo em alguns grupos de alienação parental, né, então, assim, hoje eu trabalho, assim, eu comecei minha trajetória na vara do trabalho, né, porque, assim, por uma questão de, aqui na Paraíba, o trabalho, a vara do trabalho, a atuação do psicólogo é muito mais valorizada do que em outras áreas. Principalmente na vara de família, né? Porque, assim, às vezes, por não ter profissionais capacitados no fórum, eles delegam para outros órgãos, para o CREAS, para outras instituições que têm psicólogo, porque ele acredita que todo mundo pode fazer esse trabalho, que todo mundo tem competência para fazer isso, e não é assim que funciona na prática. Eles não sabem a diferença de atuação de um psicólogo clínico para um psicólogo jurídico.
tem uma diferença aqui, tem que ter uma capacitação. O olhar é diferenciado para o trabalho, né? Então, aí eu comecei eu disse assim, cara, mas eu vou falar sobre o quê, né? E aí, assim, eu comecei por uma questão de oportunidade mesmo. Porque dentro da minha graduação, como eu falei, não tinha psicologia jurídica. Mas eu sempre me interessei por essa parte do judiciário. E aí, o que foi que aconteceu? Quais foram... Tudo que era... Eu ia enveredando da maneira como eu podia, cara, pra minha área. Então, assim, se eu pagava uma disciplina de psicologia clínica, né, eu me enveredava pela questão da violência, do comportamento da vítima. Se eu ia para a área de psicologia escolar educacional, eu queria estudar sobre a violência nas escolas, né? Então, aconteceu que, assim, teve uma oportunidade de eu atuar nos presídios de João Pessoa, né? Então, eu digo que foi muito boa essa minha experiência, porque foi aí que a minha trajetória começou na graduação e eu comecei a ficar conhecida por esse ramo. Porque, assim, por eu estar interessada, tudo que era oportunidade, eu ia. Uhum. E aí, teve essa oportunidade de fazer uma extensão voltada para familiares de presos, nos presídios de João Pessoa. Eu comecei por aí. E é interessante porque, assim, dentro da graduação, eu tive as 3 oportunidades. Eu já trabalhei com presos, já trabalhei com familiares de presos, já trabalhei com policiais penais. Então, eu tenho uma visão ampla acerca do sistema carcerário, né? Que começou lá desde a graduação. Então, assim... Visões muito específicas, né? De cada pessoa, isso. Né? E aí, como eu fazia muitos cursos e sempre estava buscando saber, e as pessoas sabiam do meu interesse na área, meio que eu comecei a ser conhecida dentro da graduação por isso. Uhum. Por exemplo, né, tinha alguma galera que ia fazer um trabalho, que tinha alguma coisa relacionada à psicologia jurídica. Olha, fala com a Raíssa. A Raíssa já fez curso sobre isso. Fala com ela. Até os professores, quando iam fazer projetos de pesquisa dentro dos presídios, não era todo mundo que era muito... Não era todo mundo que iria entrar naquele meio, que tinha experiência, que se sentia à vontade naquele ambiente. Fala com a Raíssa, que a Raíssa já fez trabalho em presídio. Então, meio que as pessoas começaram a recorrer a mim por isso. E aí, como eu tinha essa extensão, foi muito interessante, porque, assim, abriu minha mente para o sistema carcerário, sabe? Porque, assim, a gente tinha uma visão muito doutrinada, né, de questão, eu fui meio que ensinada, não fala com os agentes penitenciários, né, na época que são policiais penais, não fala com eles, porque eles vão prejudicar os familiares, né, que na época eu representava os direitos humanos, né, e trabalhava com familiares, e aí teve na hora, quando a gente ia todo domingo, faça chuva, faça sol, nos presídios, eu da psicologia, a galera da assistente social, do direito, e a gente ficava lá nas filas, junto com as familiares, fazendo atendimento para elas, enquanto elas esperavam entrar dentro do presídio. E aí, elas levavam muitas feiras, sabe? Uhum. Para quem acha que o Estado que sustenta preso, está enganado. É familiar que sustenta preso, né? Então, assim, eles levam feiras de comida e tudo mais, toda semana. Os jumbos, né? Levam. E aí, teve uma que levou uma sacola enorme, né? Porque, muitas vezes, os familiares sustentam os presos e sustentam a permanência deles lá dentro, inclusive para outros presos. Fazer as trocas, né? As trocas, no sentido de que, tipo assim, olha, fulano não tem família que vai visitar, então você vai dividir o seu com fulano, para que fulano não te mate. Sim, e corta essa parte. Para que a pessoa não cometa nenhuma violência contra aquela pessoa. Então, ela é obrigada a dividir o que ela tem. Então, o familiar não sustenta só o familiar dele, sustenta toda a rede dentro do presídio, né? Por isso que eu falo, quem sustenta o presídio é familiar de preso. E aí, como ela tinha uma sacola enorme, muito grande, eu tinha que pedir permissão. Eu disse assim, você quer que eu ajude você? Só para pegar a feira e levar para dentro do presídio, né? Eu tinha que pedir autorização dos agentes penitenciários na época para poder adentrar dentro do presídio, porque eu não era familiar. E aí eu falei, com medo, meu Deus, eu com a blusa dos direitos humanos, olha que lindo. Esse cara vai me fuzilar aqui, eu fui aconselhada a não fazer isso, mas eu Ele é assim, o que é que ela vai vir fazer aqui dentro? Eu fiz, moço, olha só, eu posso ajudar ela só a carregar isso aqui pra essa parte, essa dentro do pessoal, vou ajudar ela, não vou entrar não. E o cara foi muito educado, me tratou super bem, na hora eu parei assim, e eu disse, rapaz, esse negócio de que nenhum policial penal presta, eu acho que não é bem assim a coisa. E aí foi quando eu me interessei. O meu TCC foi em cima deles. Eu sempre fui assim, vou dar voz a quem não tem. A gente estuda muito preso, estuda muito familiar, mas e esses caras que estão aqui dentro? Né? Quem é que está olhando para eles?
E foi aí que surgiu, né? E aí, por eu estar, de certo modo, entrevistando trabalhadores do sistema carcerário, qual foi a brecha que eu encontrei para começar a atuar dentro da psicologia jurídica? A vara do trabalho, ou a psicologia organizacional e do trabalho. Não é psicologia jurídica, mas era o meio que eu encontrava para... Foi juntando de pouco em pouco, o que eu até queria chegar... Era. E aí eu comecei a minha trajetória na vara do trabalho, né? Daí depois eu parti para a questão da acusação de abuso sexual. Que eu fui estudando, vendo aonde que o psicólogo era mais requisitado, que é as varas criminais, né? Situações assim de violência sexual, aquela coisa. Eu fui. Aí eu peguei o primeiro caso aqui, e aí eu fui analisar, né? Depois de um certo tempo atuando, eu sempre fui muito questionadora, ver um padrão assim. Pera, assim, quais são as principais causas de o que é que leva uma pessoa a fazer uma falsa denúncia, por exemplo, de abuso sexual? E eu comecei a investigar esse fenômeno. E eu vi que muitos processos nas varas criminais tinham origem, ó, lá na vara de família. Ninguém quer falar sobre isso, mas eu falo. Tinha origem lá na vara de família, que é por disputas de guarda, né? Por questão de regulamentar. Muitas vezes, não que só mulheres façam acusações, mas assim, né? A gente tem vamos falar de mulher, mas também, né? Vamos falar aqui de todo esse contexto, né? A gente tem uma cultura muito maternal, né? De necessariamente após o divórcio, a guarda fica com a mãe, né? E aí muitas mulheres, né? Por essa dificuldade em separar questões conjugais e parentais, né? Por essa dificuldade de superar o término do relacionamento e não querer dividir o filho com o pai, acabava realizando falsas acusações. E aí foi quando eu comecei a adentrar nos aspectos da alienação parental. E eu comecei a pesquisar a fundo. Então, comecei na vara do trabalho, depois fui para a vara criminal. Da vara criminal fui para a vara de família. Hoje é a minha principal atuação, vara criminal, vara de família. Apesar que, vez ou outra, eu pego alguns casos da vara do trabalho, mas não é minha prioridade, né? Então, assim, comecei com um, comecei com outro, e hoje a minha especialidade é essa, né? Alienação parental e falsas acusações. E aí eu comecei a me inserir de cabeça, que eu digo assim, você não pode atuar com um público sem conhecê-lo. E aí eu comecei a me inserir em todos os grupos de alienação parental, e aí as pessoas tiravam dúvidas sobre o estudo psicossocial. E aí eu ia lá e respondia, olha, eu sou psicóloga forense, eu trabalho com isso. E eu respondia a dúvida, e a galera me buscava no privado. E aí as pessoas foram me procurando, foram me seguindo nas redes sociais, eu ia divulgando meu trabalho e cá estou. E, assim, não tem muito a ver assim, com a atuação da mulher, mas explica pra gente rapidinho a diferença entre psicologia jurídica e a psicologia forense e como é a atuação da mulher dentro dessas áreas também. Assim, a mulher está presente nessas áreas ou é majoritariamente por homens? Porque a gente sabe que o ambiente jurídico em si é muitos juízes, muitos advogados, muitos promotores. A gente não vê tanta atuação da mulher e é um local que acaba sendo muito difícil de trabalhar, de lidar. Então, assim, conta pra gente mais um pouquinho como que funciona essa parte. Mas isso aí você deixa para responder no próximo bloco. É rapidinho, não sai daí. Sua saúde visual é nosso ideal. Ótica Diniz, Ótica Diniz. Veja sempre a vida de uma forma linda. Ótica Diniz, Ótica Diniz. Qualidade em armações, óculos e lentes. Atendimento sempre excelente. Seus olhos de bem com o mundo e com você. Ótica Diniz, você mais feliz. Conheça a nossa empresa. A LM traz soluções em contabilidade e assessoria completa em todas as áreas da contabilidade, empresarial, financeira, jurídica e fiscal. Temos o orgulho de ser uma organização que sempre busca o melhor resultado para os nossos clientes. Entre em contato conosco e tire suas dúvidas. Temos a luz que sua empresa precisa.
Fina Arte Filmes, sua filmagem com padrão profissional. Olá, meu nome é Rogério do Nascimento, eu sou nutricionista clínico esportivo. E convido você para conhecer a Área 51, uma academia diferente, uma academia que cuida de você. Aguardo você aqui na Academia Área 51. Estamos de volta com a psicóloga jurídica mais requisitada no Brasil, de verdade, Raíssa Milene, para falar um pouquinho sobre essa diferença, né, entre psicologia jurídica e forense e como é a atuação da mulher dentro dessas áreas que majoritariamente são ocupadas por homens. Então, bora lá. Porque assim, veja bem, a psicologia jurídica, ela é um universo, e ela é um universo muito amplo. Então, o que é a psicologia jurídica? Ela diz respeito a todo o conhecimento psicológico que é aplicado dentro do direito. Mas, muito embora, algumas áreas que ainda não são valorizadas aqui, a gente já consegue ver fora, por exemplo, a atuação dos psicólogos em cenas de crime, com criminal profiling, por exemplo, né? Parece muito CSI isso aqui, mas é mesmo. É muito mais valorizado fora do Brasil do que aqui. Né, principalmente aqui dentro de onde nós estamos falando do recorte da Paraíba, né? Então, basicamente é isso. Psicologia jurídica é todo o universo, todo esse conhecimento da psicologia aplicada no campo jurídico, no campo do direito. Enquanto a psicologia forense, ela se resume à atuação dentro dos tribunais, tá? E aí, dentro dos tribunais, a gente pode atuar de duas formas, como peritos. Esse profissional ele é designado pelo juiz, de confiança do juiz, tem a obrigação de ser imparcial, de entrevistar todas as pessoas e aquela coisa toda, e tem a atuação, que hoje é a minha principal área de atuação, que é como assistente técnica. Na assistência técnica, você é contratada por advogados ou pelas partes, né? Então, como que funciona a atuação do psicólogo assistente técnico dentro de um processo? Você meio que vai auxiliar o advogado nas questões psicológicas, né? Dando direito ali ao contraditório daquela pessoa. Então, por exemplo, quando é requisitada uma perícia psicológica dentro de um processo, meio que eu gosto de trazer exemplos, né? Para ajudar a facilitar isso, esse entendimento. Só quem pode contestar um laudo de um médico é outro médico. Porque nem juiz, nem promotor, nem advogado tem conhecimento do campo da medicina. A mesma coisa acontece com os laudos psicológicos. Só quem tem competência, aptidão para contestar um laudo psicológico é outro psicólogo. Porque esse psicólogo tem entendimento da área, dos procedimentos, né? Então, ele pode contestar. Então, eu auxilio os advogados e as partes nessa contestação. Ver se esse trabalho foi feito de forma adequada, auxilio na elaboração de provas, né? Então, tem a atuação do assistente técnico e a atuação, né, do perito, né, dentro desse ramo forense aí que você está falando. Em relação à atuação da mulher, especificamente nesse meio, é interessante porque, assim, né, eu penso o seguinte, hoje em dia, esse campo do direito está um pouco diversificado, ou pelo menos mais diversificado do que antes. Eu vejo uma atuação muito mais incisiva da mulher, né? Obviamente, é mais comum a gente encontrar homens na posição de juízes. Mas eu percebo que isso vem se modificando. Tem muitas mulheres hoje, promotoras, juízas, que vêm se inserindo nesse meio. Eu tô falando aqui do aspecto do direito. Agora, em relação ao aspecto da psicologia, já é diferente. É uma lógica inversa, porque a maioria das peritas, das psicólogas, são mulheres. Isso não é só apenas na psicologia jurídica, mas na psicologia. É predominante porque as pessoas têm esse entendimento de que psicólogo é o cuidador, tem que ter essa sensibilidade de ouvir, de ajudar as pessoas. Então, é majoritariamente procurado por mulheres. Então, no campo da psicologia jurídica, é majoritariamente mulheres, tá? No direito, obviamente, eu acho que isso tá sendo um pouco mais diversificado. Agora, vamos falar de outro aspecto aqui, que é o aspecto da minha atuação. Porque, veja bem, eu trabalho com casos que envolvem não apenas isso, mas majoritariamente casos que envolvem a prática de alienação parental e falsas acusações. O que eu tenho para dizer é o seguinte, aí sim, o meu público, mais de 90% desse público são homens. E são homens por uma questão muito estatística. Por exemplo, primeiro de tudo, quem são as principais vítimas de falsas acusações? São homens, não são mulheres.
né? Então, eu já peguei muitos casos de homem que são vítimas de violência doméstica, e esses homens não são abarcados pela lei. Mulheres são, né? Então, é muito mais fácil uma mulher prestar uma queixa contra o homem, seja por violência física ou psicológica, do que o contrário, tá? Primeiro ponto. A gente tem uma lei que predomina aí a questão do direito das mulheres, dos homens, nem tanto. E é uma questão que eu também estou levantando essa pauta aqui. Segundo ponto, na questão da alienação parental, cultural. Por quê? Nós temos uma cultura muito maternal na sociedade e no judiciário. Ou seja, a partir do momento que um casal se divorcia, basicamente, obrigatoriamente, todo mundo já entende que essa guarda deve ser atribuída às mulheres. Inclusive, muitos processos meus hoje que ocorrem é justamente porque os pais estão querendo ser mais presentes. Os pais estão querendo participar do dia a dia dos filhos. Eles não querem mais ser aquele pai de final de semana, ser aquele visitante. Não. Eles querem estar presentes, eles querem levar os filhos para consultas, para a escola. Eu tenho pais que trocavam a fralda do filho, dava banho, né, que alimentava a criança, acordava de madrugada, fazia tudo. Então, a sociedade ainda não está preparada para falar sobre isso. E quantos casos a gente não já teve envolvendo mulheres que não cuidaram assim Sim, dos seus filhos, né? A gente tem um isso. recente aí do Jairinho e da Exato. dele que... Então, assim, é um debate, é polêmico isso aí que eu tô falando, mas é a realidade. Tem uma cultura. Então, obviamente, não estou dizendo com isso que apenas mulheres fazem alienação parental, né? Mas eu estou dizendo que, majoritariamente, homens são vítimas de alienação parental, porque basicamente, eu vi uma vez uma postagem de um advogado que eu acompanho nas redes sociais, que ele falou o seguinte: se uma mulher entra no judiciário solicitando a guarda unilateral da criança, é atribuído a ela sem pensar duas vezes, sem nem sequer ouvir o homem, sem interessar o homem. A guarda já vai para ela. Agora, quando o homem entra no judiciário solicitando a guarda unilateral, o judiciário, ele vai lá, manda um oficial perguntar à mulher se ela tá bem, né? Por que o filho não tá com ela? Então, assim, não. E se eu disser para você que homens e mulheres, eles são encarados em pé de igualdade dentro do sistema judiciário, isso não é verdade. Na teoria é lindo, mas na prática não é assim que funciona. E entra aqui a importância do trabalho da atuação das mulheres. Tô falando agora por mim. Porque, veja bem, pelo fato de muitos homens não estarem tendo voz, eles estão recorrendo a mulheres para trabalharem para eles. Não trabalhares assim, de submissão, mas trabalhar no sentido de assim, se eu colocar outro homem advogado para falar por mim, mas o advogado e fulano machista, não vai ser ouvido. Agora, se tiver uma advogada mulher defendendo ele, a chance dele ser ouvido por meio dela é muito maior. Sim. E aí entra, por que eu tô te falando que o trabalho das mulheres, ele vem crescendo? Inclusive porque muitas mulheres estão acordando para essa realidade. A realidade de assim, é uma questão polêmica de você sair do seu lugar de privilégio e enxergar a realidade do outro, que foi o que eu fiz, né? Não estou dizendo aqui com isso, né, que mulheres não sofrem violência doméstica. Eu estou dizendo aqui que existem muitas mulheres que fazem falsas acusações. E existe muito homem que sofre violência doméstica e que são prejudicados e ninguém fala sobre isso. Tá? Então, a importância, talvez, da mulher, não apenas dentro da psicologia jurídica, mas dentro do sistema judiciário, é isso. De você sair do seu lugar de privilégio, né, sair desse lugar cristalizado que muitas vezes a mulher foi colocada para enxergar a realidade do outro. Isso é bacana. Essa inserção, essa troca, esse diálogo que eu tenho visto, eu tô falando mais uma vez, do meu recorte. Sim. Pelo meu trabalho. Eu vejo que tem muito... Vamos dar um exemplo aqui, um caso emblemático, John Depp. Sim, o caso da Amber. Com certeza, foi um caso foi uma grande justiça. Emblemático isso aqui, né? O cara colocou dentro do processo, né, um áudio da mulher dizendo assim, bora John Depp, né, bora, vá lá, diga pra sociedade que você é um homem de tantos de altura, sofre de violência doméstica e veja quantas pessoas vão acreditar em você. E aí eu pergunto pra vocês, né, teve momentos que ele tinha mais de um advogado, mas teve momentos que ele era defendido por homens e teve momentos que ele era defendido por uma mulher. Isso foi proposital, gente. Isso não foi do acaso. Por quê? Porque a chance, né, dele ser ouvido por meio daquela mulher é maior, né? Isso é proposital. Então, a importância da gente tá muito aí, né, da gente entender muitas vezes, sair desse lugar cristalizado, entender essa realidade que poucas pessoas querem falar, querem explorar. Então, assim, apesar de
existir majoritariamente psicólogas mulheres dentro dos tribunais, mas eu digo para você, existem poucas ainda profissionais que estão preparadas para falar, por exemplo, sobre igualdade parental, que estão preparadas para falar, por exemplo, né, que hoje em dia homens são tão capazes de cuidar dos filhos como as mulheres são. E aí eu vejo muito isso, né, de que as mulheres elas exigem ter essa independência, de serem inseridas no mercado de trabalho, e é um direito delas. É um direito dela ficar onde ela quiser. Tá? Eu sou uma dessas pessoas que estou aqui ocupando o lugar de uma profissional independente, tá? Agora, ao mesmo tempo em que eu vejo essa luta pela mulher se inserir no mercado de trabalho, por outro lado, eu vejo muita resistência delas abrirem mão desse lugar de mães. Sim, né? Então, assim, não sei se eu consegui responder a pergunta. Não, conseguiu sim, assim, trouxe outra visão, né? Sim. A visão de que, assim, a gente tá nos meios das mulheres e é importante falar desse tema, mas também trazer essa visão de que nem sempre tudo, tem sempre os dois lados da moeda, né? Nem sempre tudo é uma coisa só, é impossível. Sim. Então, assim, de trazer realmente essa visão de que, da mesma forma que sofre, mas, por outro lado, tem muitas outras mulheres que acusam e que praticam a mesma coisa, vamos dizer, que os homens praticam, né? E, tipo assim, de uma forma... O caso da Amber foi algo que, assim, foi muito bem colocado aqui e que... Uma injustiça muito grande, né? Porque ele perdeu muitos trabalhos, ele ficou fora das telas. Acabou com a imagem do cara, pessoal, profissionalmente, em todos os sentidos. Né? Muita gente deixando assim de ver Piratas do Caribe, que foi um filme emblemático dele, perdeu o papel. Eu sou uma fã muito grande de Harry Potter e assim, perdeu o papel em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald por conta desse papel. Então assim, é um negócio que é bom, é importante mostrar isso. Mas nesse sentido, como foi contar, uma parte mais pessoal, mas como foi contar, por exemplo, para sua família, a área que você queria seguir? De saberem que você ia estar no jurídico, mas que ia lidar, por exemplo, com a parte de criminalística e tudo mais. Teve algum receio, alguma coisa assim? Na verdade, assim, né? Não, eu acho assim, até hoje meus pais me perguntam o que é que eu faço. Porque eu faço tantas coisas, né? Eu já dei aula, já trabalho na clínica também, trabalho com casais, assim, eu faço muitas coisas, né? Então, assim, eles sabem que eu sou psicóloga. Mas tem muitos casos principalmente casos que eu pego, assim, da área criminal, que eles não... E eu tento resguardar eles de saber alguns detalhes sobre o que eu faço. Eles sabem, às vezes, por outros. Eles sabem pelas entrevistas que eu dou, pelas palestras que eu faço. Algumas palestras eu faço dentro de casa, eles escutam eu falando sobre o meu trabalho, né? Então, assim, eles sabem por isso, mas, assim, eles não entendem a fundo. E eu acho que é interessante porque, assim, como eu trabalho de forma muito remota, né? Majoritariamente remota, o que acontece é que, tipo assim, eu acho que, assim, eu não tenho tanto receio em relação a eles do que se eu trabalhasse nos estados de alguns casos que eu pego, né? Principalmente por a gente estar numa cidade aqui de interior, pequena. Mas, assim, eu mudei a minha postura nas redes sociais. Por exemplo, né? Eu parei de fazer algumas postagens pessoais quando eu estava em determinados lugares. Eu posto, mas eu posto depois que eu saio daquele local. Eu separei as contas, né? Eu tenho uma conta pessoal e tenho uma conta profissional. Então, eu separei as duas coisas. Na minha conta profissional não existe nada falando sobre Raíssa pessoal. Ou nada falando sobre a minha família. Nada, né? Só o meu perfil, que é pessoal mesmo, que eu exponho um pouco mais esse meu lado. A minha família, as viagens que eu faço, os locais que eu atuo. Eu evito fazer essa postagem. Então, hoje em dia, se você me vê nas redes sociais, você vai ver a Raíssa psicóloga. Antes, eu postava muito. Eu ia para os cantos e postava o tempo todo. Hoje eu posto muito, mas eu posto coisas de trabalho. E não coisas voltadas à minha vida pessoal. Então, foi uma mudança minha, né? Até porque, por exemplo, eu pego casos emblemáticos em que, tipo assim, nem todo mundo vai ficar satisfeito com o meu trabalho, né? Então, assim, a pessoa vai pegar qualquer coisa que possa me denegrir, em todos os sentidos. Denegrir o meu trabalho ou me denegrir como pessoa. Então, eu vou dar o menos brecha possível para que ela possa usar alguma coisa contra mim, né? Então, tem esse cuidado que a gente precisa ter com a exposição. Mas, assim, via de regra, eles não... Se entendem, eles entendem muito pouco, porque eu tento resguardá-los de alguma forma. Como eu falei, são casos pesados. Às vezes eles, assim, ficam preocupados, né? Assim, no sentido de, assim, Raíssa tá trabalhando demais. Raíssa, toma cuidado. Porque, realmente, eu tive indícios de burnout agora em janeiro.
Eu tive que fazer uma pausa, porque são casos pesados. Ninguém fala sobre esse lado pessoal do profissional que atua no sistema judiciário, mas a gente tem que se cuidar, né? Isso é preciso. Então, eu vejo uma preocupação mais comigo do que uma preocupação, porque eles sabem que eu amo o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço. Então, eles sempre me apoiaram. No sentido assim, é o que você quer? Vai fundo. Tanto que, assim, foi uma experiência muito forte, assim, trazendo um pouco pessoal, né? Chegou uma época que eu queria desistir, né? Que eu passei, na época da pandemia, eu passei muito tempo desempregada, mais de um ano desempregada. Eu tinha um currículo de 3 páginas, eu não conseguia ser chamada para nenhuma entrevista, né? Eu fiz um concurso que de 9 vagas eu fiquei em 10º, por causa de 2 questões. Então, chegou um momento que eu fiquei desesperada. Eu tô tentando de tudo, eu faço de tudo e nada, não me aparece nenhuma oportunidade. E eu cheguei pro meu pai, eu sou um fracasso. Todo o dinheiro que você investiu em mim, pode jogar no lixo. Me deixa trabalhar, pelo menos te ajudando para eu ganhar um salário mínimo, né? Só para limpando as coisas, fazendo alguma coisa, porque eu não tô perdida, não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir. E aí o meu pai pegou e falou assim: você estudou para isso, você se preparou para isso e você vai conseguir, continue tentando. E aí eu continuei tentando e cheguei aqui. E como a Raíssa do passado olha para a Raíssa de hoje? Nossa, tipo assim, eu sou muito grata, sabe? Eu sou muito grata pela família que eu tenho. E eu sou muito grata a Deus, né? Porque, assim, tem a questão obviamente, não vamos falar de religiosidade, mas a minha fé, não tem como falar de mim, da Raíssa, como pessoa e não falar da minha fé. Então, por exemplo, né, foi nesse período, assim, né, caramba, eu tinha passado 3 meses estudando, feito uma louca, para esse concurso de perita criminal, lá de Natal, e aí eu estudei, eu abri mão de tudo, de academia, de vida social, eu dormia e acordava estudando, né? E literalmente por causa de 2 questões eu não passei. E assim, eu botei para Natal para ficar próximo da minha família. Mas se eu tivesse colocado para Mossoró, eu teria ficado em 2º lugar e a vaga era minha, né? Mas eu disse, não, eu não vou ficar longe da minha família. Eu vou ficar próximo e eu coloquei para Natal. E eu passei raspando e eu fiquei assim, perdida, né? E nesse momento que eu tive essa ligação, chorando com meu pai, eu meio que, tipo assim, ele falou: minha filha, tenha fé, coloque nas mãos de Deus, entregue que uma hora as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer pra você. E foi nesse momento que, assim, depois da conversa do meu pai, eu me ajoelhei do lado da cama, botei o joelho no chão, e falei assim: Deus, eu não sei mais o que fazer, tô perdida, não sei mais pra onde eu vou, me mostra um caminho, me mostra uma direção. E ele me iluminou, no sentido de que, tipo assim, a escolha da minha área, eu dizia sempre assim, né, me coloca não onde eu quero estar, mas aonde você quer que eu esteja, e me usa como vaso de bênçãos, né, na vida de outras pessoas. É isso que eu quero ser, esse é o meu propósito aqui. E aí eu coloquei isso, e foi quando as coisas começaram a dar certo, e quando as coisas começaram a acontecer, né? Então por isso que eu falo, né, tem muitas questões pessoais que, por a pessoa ser psicóloga, as pessoas acham assim: não fala sobre isso, não entra nesse... Mas, gente, é parte de quem eu sou, é parte do que eu me tornei, não tem como não falar sobre essas questões, sabe? E é saber que o psicólogo, assim, muita gente vê o psicólogo como alguém que vai ajudar outras pessoas, mas ninguém para pensar quem ajuda o psicólogo, né? O psicólogo trata tanta gente, mas quem trata o psicólogo? Cara, essa questão é muito pesada, Laura, porque, assim, eu, como psicóloga, eu relutei muito em fazer terapia. Você não tá entendendo. Tipo assim, por exemplo, a gente que é psicólogo, eu relutei muito. Eu comecei agora, em janeiro, porque eu tive a perda de um paciente meu. Eu tava com a agenda dele marcada para sexta-feira, para atendê-lo, né? E na quinta-feira ele faleceu. E ele faleceu porque ele tomou uma medicação para ansiedade. E a esposa dele tinha me procurado na quarta-feira, e eu falei para ela: eu não tenho como atendê-lo, porque eu tenho muitos casos, muitas demandas, eu não tenho condição de dar conta. Eu tenho como atender ele na sexta-feira. Antes dele ser meu paciente, ele chegou a falecer. Isso me trouxe um sentimento de culpa muito grande, né? De caramba, se eu tivesse atendido esse cara antes, né? E aí eu passei 2 semanas assim, de cama, sem conseguir, um monte de processo para dar conta, e eu deitada e eu perdida, e eu relutei muito em fazer terapia, porque a gente que é psicólogo, a gente acha que domina tudo, né? Eu sei todas as técnicas, eu aplico mesmo na minha vida, tá tudo certo. E eu só recorria não era nem terapia, mas era a supervisão quando eu pegava casos muito complexos no judiciário, que eu, por ser, né, pouco experiente, eu não preciso de um auxílio, de uma luz de alguém mais experiente que eu.
E aí eu fazia supervisão, não terapia. Porque na terapia eu sempre dizia, eu consigo dar conta, eu sei de tudo, eu me lido sozinha com minhas questões aqui. E eu dizia, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo. E aí eu iniciei o processo de terapia, né? E aí hoje eu digo assim, cara, meu Deus, por que eu adiei tanto isso? Né? E eu percebi, foi quando a minha psicóloga me deu esse norte. Hoje ela, te amo, Ilza. Ela me deu um norte, ela, Raíssa, quem é a Raíssa para além da profissional? Quais áreas você está negligenciando que você coloca o trabalho para suprir essa falta? Nossa, isso aqui foi... Eu me desmontei, né? Eu digo, façam terapia. Eu realmente, assim, não é por eu ser psicóloga, mas é porque, assim, eu vejo a diferença que isso faz na minha vida. E essa pergunta é muito interessante. Quem cuida do cuidador? Eu estava cuidando o tempo todo dos outros e não cuidava de mim. Eu estava literalmente adoecendo, né? E hoje a minha psicóloga fez assim, vamos realinhar alguns pontos aqui, né? Raíssa, você trabalha, você ama o que você faz, mas você não pode deixar que o trabalho seja mais importante do que o seu lado, né, pessoal, a Raíssa como pessoa, a Raíssa como filha, a Raíssa em todas as áreas. Então, você não pode colocar uma coisa e negligenciar a outra. Porque, assim, Laura, é muito difícil você dizer não, quando muitas coisas dependem de você, né? Por exemplo, já peguei pais chorando, com medo de serem presos, né? Chorando por serem vítimas de falsas acusações, de perderem a liberdade, e você fica se sentindo culpada. Cara, como é que eu vou dizer não pra um cara desse pra poder estar com a minha família? Literalmente o cara tá entre a vida e a morte aqui. Enquanto eu me sentia culpada por priorizar o meu lazer quando eu poderia estar ajudando uma pessoa. Tive que aprender, né, a diferenciar na base da marra, a eu me colocar limites. De dizer assim, hora de trabalhar, hora de Raíssa se cuidar e descansar. E quais são os próximos passos, assim, da Raíssa? Quais são os próximos projetos? Mas isso você confere no próximo bloco. Divina Arte Filmes, sua filmagem com padrão profissional. Olá, meu nome é Rogério do Nascimento, eu sou nutricionista clínico esportivo. E convido você para conhecer a Área 51, uma academia diferente, uma academia que cuida de você. Aguardo você aqui na Academia Área 51. Sua saúde visual é nosso ideal. Ótica Diniz, Ótica Diniz. Veja sempre a vida de uma forma linda. Ótica Diniz, Ótica Diniz. Qualidade em armações, óculos e lentes. Atendimento sempre excelente. Seus olhos de bem com o mundo e com você. Ótica Diniz, você mais feliz. Volta às aulas. Rede Municipal de Ensino.
E estamos de volta com a psicóloga jurídica Raíssa Milena. Então, Raíssa, quais são os próximos passos, as próximas metas aí para esse 2024? Então, na verdade, assim, né, estou em uma fase de pausa, né, não por iniciativa própria, mas, assim, por recomendação médica. Mas, obviamente, eu amo demais, gente, o que eu faço. Então, assim, parar, a gente não para nunca, a gente só dá uma pausa, recarrega as energias e depois a gente volta de novo, né? Mas assim, eu já fui convidada para muitos projetos. E eu antes era o tipo de pessoa que queria abraçar o mundo, que aceitava tudo, não conseguia dizer não para ninguém. Hoje em dia eu tô tendo que aprender a dizer não, né? Então, assim, o que acontece? Eu já fiz muitas coisas, assim, na minha vida, né? Por exemplo, já atuei como professora, como supervisora, já fui chamada para fazer... uma mentoria, já fui chamada, gravei recentemente, né, aqui nos bastidores, né, que isso aqui ainda é um processo sigiloso, gravei recentemente para um documentário, né, que pretende ser colocado aí a nível nacional. Então, assim, tem alguns projetos que estão em andamentos, mas, assim, eu tô dizendo assim, cara, a gente não consegue dar conta de tudo ou ser boa em tudo ao mesmo tempo, né? Então, foi por isso que eu também abandonei um pouco a questão das aulas, abandonei um pouco a questão da supervisão, que eu, graças a Deus, tô com muito processo, muita demanda. Gente, já tô com a agenda, nem começou de março, lotada, né? Então, assim, o judiciário nunca para. E eu acho massa isso, porque é sempre uma novidade. Sempre tem, você pensa assim, é um trabalho que nunca é monótono. Sempre tem uma coisa para... Uma história inusitada. Uma coisa nova, uma coisa para aprender e tudo mais. Então, assim, eu tô sempre me aprimorando, buscando mais conhecimento no meu ramo. Eu acho que a minha meta, a minha prioridade é essa, buscar mais conhecimento, me aprofundar no que eu faço, né? Tem outros projetos que eu ainda disse assim, não, vai dentro do meu tempo, dentro da minha limitação, né? A questão da mentoria, algumas pessoas querendo realizar documentários, mas assim, né, não dá pra gente dar conta de tudo. Então, assim, eu vou indo devagarzinho. Tô só tentando viver um dia de cada vez, né? Assim, primeiro dar conta dos processos que eu já tenho em andamento, né? Obviamente que, assim, eu cheguei, como eu falei, eu sou muito grata porque eu cheguei em patamares que eu não imaginava chegar tão cedo, com a pouca idade que eu tenho, né? Também, assim, de hoje eu sou muito grata por isso, assim, né? De hoje ter parceria com um dos maiores escritórios de advocacia digital do Brasil, né? De poder trabalhar com pessoas extremamente competentes e extremamente bem-sucedidas e tudo mais, né? Que são reconhecidas a nível Brasil. Isso para mim é um reconhecimento muito grande já, com independente certeza. Obviamente, assim, já fui chamada para outras áreas, mas assim, Raíssa, meio que eu tenho ainda, a exposição me causa um pouco de medo. Eu tô aprendendo um pouco a lidar com isso, né? Porque, por exemplo, eu já recusei alguns trabalhos, né? Porque, assim, a gente tem muito medo, né? De ser vinculada com algumas pautas, com algumas coisas que você não concorda muito, né? Porque quem trabalha expondo, dando a cara a tapa, é ótimo. Tem um reconhecimento absurdo, gigantesco, isso é um ponto positivo, mas fica muito exposto também. Sim. Né? Até para fazer parte de podcast, assim, eu já recusei, porque, cara, eu não quero que a minha fala seja tirada de contexto, ou você fala uma coisa e de repente as pessoas distorcem isso. Então tem esse medo. Então, assim, eu sinto que isso poderia me colocar em outros patamares, em lugares, né, que eu pretendo chegar, mas eu sinto que ainda não é o momento. Não, agora não. Quero me sentir um pouco mais segura, um pouco mais confiante, dando um passo de cada vez até eu conseguir chegar. Eu falo até para os meus clientes, né? Eu não me preocupo com fama, porque assim, como eu falei, meu trabalho ele não se resume só ao processo, né? Só ao judiciário. Ele tem uns bastidores que às vezes é muito mais intenso do que aquilo que a gente expõe nas redes sociais. Então, assim, tem o trabalho das redes sociais que também exige da gente constância, determinação, disciplina. Principalmente na era digital de hoje. Então, assim, eu já parei faz uns... Perdoe meus seguidores. Assim, faz uns 3 ou 4 dias que eu não exponho nada, que eu não posto nada, e isso é proposital, porque eu digo, gente, eu não tenho condição de pegar mais ninguém. Não adianta eu ficar expondo o meu trabalho, as pessoas terem interesse e eu não ter condição de dar conta, de pegar aquilo. Então, propositalmente, eu parei de postar, mas assim, por eu ter contato com outros escritórios de advocacia, cliente que está sempre me indicando, assim, mesmo eu estando totalmente parada das redes sociais, nunca paro de chegar cliente. Tenho que responder daqui a pouco alguns clientes, né?
E é muito isso, é muito trabalho, é muita demanda, é muita dedicação, é muito exaustivo. Mas quando você faz o seu trabalho bem feito, com amor, isso é muito recompensado, né? Isso é muito gratificante, essa é a palavra. Então, assim, hoje eu não, apesar de conseguir ter tido um certo... Tô começando, né? Mas ter tido um certo... Até um cliente meu falou assim, ó, Raíssa, eu pesquiso alienação parental no TikTok, no Instagram só aparece tu. Só aparece tu aqui, né? Aí eu disse assim, não, apesar de ter conseguido um certo nome no meio, isso pra mim é muito gratificante, mas eu prefiro ir aos pouquinhos. Eu falei, eu não me importo, gente, com fama. Eu sei que eu conseguiria estar em outros patamares se eu me dedicasse mais a essa área, mas eu prefiro me dedicar mais àqueles clientes que eu já tenho, que já estão comigo, porque eu sempre falo, né? Para alguns profissionais, isso pode ser mais um cliente, pode ser mais um processo, pode ser mais um caso. Para mim, se trata da vida das pessoas. E você não pode fazer isso de maneira irresponsável. Então, eu também sempre tive essa cobrança interna minha, de entender que eu estou lidando com pessoas em sofrimento, eu estou lidando com casos extremamente complicados, e eu não posso me dar ao luxo de fazer um trabalho superficial ou irresponsável. Com certeza. Então, eu prefiro me aprimorar, eu prefiro me dedicar às pessoas que eu atendo, fazer um trabalho bem feito, transformar vidas dessas pessoas que eu atendo, né? E depois eu penso no depois. E assim vai vivendo um dia de cada vez. E vai vivendo um dia de cada vez, e é isso. E aí, pra gente encerrar, Raíssa, eu agradeço muito a sua participação, e eu queria que você deixasse aqui uma frase motivacional, um pensamento, alguma coisa assim, que pode ser algo que te marcou, algo que você leu, algo que você viu, ou pode ser uma frase sua mesmo, algo para as mulheres que estão nessa luta, estão tentando chegar no mesmo local que vocês, estão tentando alcançar também seus próprios objetivos, e estão aí nessa luta, independente de qual área que seja, para conseguir realizar os seus sonhos. Então, assim, deixa uma frase aí pra gente. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Primeiro de tudo, independente de qual área você deseja atuar, seja a psicologia, seja no direito, seja medicina, seja, enfim, independente de qualquer área que você deseja atuar, o que eu tenho para dizer é, se você quer ser um profissional bem-sucedido, reconhecido pelo que você faz, não escolha uma área que você não ame. Não escolha uma área que você não se identifica, tá? Escolha algo que faça sentido para você. Escolha algo que te dê um propósito. Eu escolhi uma área que eu vejo sentido e propósito. Então, independente, assim, às vezes das noites mal dormidas, do cansaço, mas tudo isso é recompensado posteriormente por eu entender ter esse retorno dos meus clientes, ter o retorno de um pai que foi inocentado, né? Conseguir reestabelecer ali, por exemplo, os laços de pais que foram rompidos. Isso é gratificante demais. É muito, assim, obviamente, a gente depende do financeiro, mas eu digo que isso aqui é o meu melhor pagamento. Tanto que eu tenho uns pais, né, que me agradecem, deixa para me agradecer depois. Quando você me dá um resultado positivo desse processo, isso para mim é o que vai pagar o meu trabalho, né? Obviamente. Mas também me pague, né? Não. Sim, com certeza. Mas assim, escolha uma coisa que você ame. Eu digo assim, escolha algo que você ame, que dê sentido, mas ao mesmo tempo não deixe que isso tire de você pontos importantes, né? Pontos cruciais. Tem uma frase dentro da psicologia, até esqueci, não sei se é do Jung, mas ele fala o seguinte, né? Domine todas as técnicas, né? Domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, eu penso o seguinte, não deixe que o trabalho, ele chegue ao nível de tirar o que você tem de mais essencial e importante, né? Porque durante muito tempo eu me questionei assim, quem é a Raíssa para além da profissional? Né? Então, como assim? Tudo bem, você precisa ser uma boa profissional, você precisa ser boa no que você faz, mas quem você é como amiga, como esposa, como namorada, né? Como irmã, né? Será que as pessoas, né, de fora estão conseguindo ter acesso a você? Porque se você, isso está tirando de você esses pontos que são importantes, reveja o seu trabalho, né? E eu me encontro muito nesse dilema, né? De assim, eu trato as pessoas que eu atendo com importância, com amor, com prioridade, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que, assim, de nada adianta dominar tudo isso se na minha vida pessoal, né, eu não sou uma boa pessoa, né? Eu não tô conseguindo ser essa pessoa. Obviamente, não é você ser a pessoa que os outros esperam que você seja, mas é você ser uma pessoa que, assim,
Durante muitas vezes, é aquela coisa, a gente sempre tende a tratar melhor os de fora do que os de casa. Isso é um questionamento aqui que eu trago também, né? Às vezes eu sou extremamente paciente e empática, né, com os de fora, e quando chega dentro de casa, qualquer coisinha me irrita, me tira do sério, né, e eu acabo descontando esse estresse nas pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, cuidado com isso. Quando você perceber que isso está acontecendo, né, se cuide. Não deixe de procurar por ajuda. E hoje, falando no lugar de psicóloga, mas também no lugar de uma pessoa que faz psicoterapia, que reconheceu essa necessidade, eu digo o seguinte, buscar por ajuda não é um sinal de fraqueza. Buscar por ajuda é um sinal de coragem, né? Porque principalmente na terapia, você vai se deparar com pontos, com questões que nem sempre a gente está preparado para lidar com isso. Vamos enfrentar nossos próprios demônios e fantasmas na terapia. Então, é um local que requer coragem, né? Então, você tem que ter muita coragem para reconhecer que precisa de ajuda, para reconhecer os seus limites, né? E para se expor e se abrir a esse ponto com outra pessoa, né? Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa trabalhe e ame o que você faz, mas não deixe de lado o que você tem de mais essencial e humano. De fato, e foi assim, muito forte, né? Porque o difícil não é nem enfrentar os outros, mas enfrentar a nós mesmos, o que tá no nosso interior, que a gente guarda e que não quer revelar. Sim. Então, assim, foi muito forte, viu? Foi uma frase forte. Eita. Pode guardar essa daí. Você disse motivacional. Foi forte isso aí. Raíssa, muito obrigada pela sua presença, de verdade, pela disponibilidade, por esse bate-papo aqui incrível, que pra mim, assim, foi ótimo. E tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Então, muito obrigada. E aqui se encerra o nosso Conexão Livre, mês das mulheres, especial dos meses das mulheres. E acompanhe que ainda vem mais. Arte TV, seu novo conceito em entretenimento.